Sexta-feira, dia 5, eu quero acolher você, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa liturgia. Quero lembrar-lhes que hoje é a primeira sexta-feira do mês. Nós temos o costume de celebrar a memória do Sagrado Coração de Jesus. É uma devoção bonita, antiga, que ainda hoje perdura e que nos ajuda tanto na nossa igreja. Também quero lembrar que a igreja nos convida a fazer memória de Santa Águida. Ela é do século III da cristandade. Foi martirizada pelo imperador Décio. Sempre que você entrar, se possível, curta, compartilha, dê o seu joinha e comentários. Ouçamos a palavra de hoje. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, perseverai no amor fraterno. Não esqueçais a hospitalidade, pois graças a ela, alguns hospedaram anjos sem o perceber. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se estivesseis presos com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. O matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha. Porque Deus julgará os imorais e adúlteros. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele próprio disse: Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. De modo que podemos dizer com ousadia: O Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me o homem? Lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Palavra do Senhor. Salmo. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. O Senhor é minha luz e salvação. Pois um abrigo me dará sob o seu teto. Nos dias da desgraça, no interior de sua tenda, há de esconder-me e proteger-me sobre a rocha. O Senhor é minha luz e salvação. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais, nem me deixeis abandonado. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de Jesus Cristo, contado por São Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um dos profetas, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu o mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava.
Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: "Pede-me o que quiseres, e eu te darei." E lhe jurou, dizendo: "Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino." Ela saiu e perguntou à mãe: "O que vou pedir?" A mãe respondeu: "A cabeça de João Batista." E voltando depressa para junto do rei, pediu: "Quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista." O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Agora que ouvimos a Sagrada Escritura, vamos ficar com uma simples reflexão do Evangelho que nós acabamos de ouvir. É importante, para entender bem esse Evangelho, a gente ter em mente a dinâmica de todo o Antigo Testamento. Os profetas que anunciaram, que denunciaram, enfim, e aí nós poderíamos falar inúmeros nomes de profetas aqui, não é? A chegar até João Batista no Santo Evangelho, ou melhor, aquele que faz a passagem para o Novo Testamento anunciando Jesus, encerramento do Antigo Testamento. E diante disso também ver que o texto nos propõe aquela chamada interpretação banquete da vida e banquete da morte. Por que banquete da vida e por que banquete da morte? Porque o banquete do Senhor está sendo servido, o reino de Deus está sendo apresentado, mas o banquete da morte dos grandes deste mundo, aqui representado na pessoa de Herodes, que naquele momento também representa toda uma maldição, toda uma perseguição, toda a ambição, toda a ganância, todo o poder humano ali organizado e despendido, que acaba por não entender a dinâmica da vida do reino, que é vida para todos. Enfim, o Evangelho vai descrevendo um dia atrás do outro. Frei, e o que isso quer iluminar a nossa vida? Como nós deveremos entender nos dias de hoje? Muito simples, que toda essa maldade continua hoje, mas que todo o reino também continua hoje. Às vezes a gente vai na televisão, jornal, revista, tudo que é ruim se fala tanto, se fala mais do que a gente do que de verdade é. Por quê? Porque dá ibope, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu queria e desafiaria um dia a imprensa, sabe? Não tem nada contra a imprensa, valorizo, acho que, mas assim, a destacar um pouco mais o bem do que o mal. Então ir um dia e fazer o levantamento do mal que aconteceu nesse país hoje. Mas levanta o bem que aconteceu nesse país hoje. Faça isso no teu bairro, faça isso na tua casa. Final do dia, aliás, a palavra nos propõe isso, no final do dia, fazer um exame de consciência da tua vida, da vida da tua família. Quanto mal vocês, tua família, tua mulher e você, teus filhos produziram hoje, põe no caderninho. Mas tenha a capacidade de também colocar todo o bem que foi produzido. Sempre o bem é maior do que o mal. É que o efeito do mal faz um estrago tão grande, um cheiro mal tão grande, que chega em todos os cantos, nos assusta, nos amedronta. Sabe, às vezes não dá nem vontade de ouvir certos jornais por aí, né? Sobretudo de televisão. Por quê? Porque parece assim que, sabe, a desgraça da vida do outro é o prato cheio da vida deste. Porque ele fala com a boca cheia do mal que aconteceu na casa do vizinho. Olha o bem que também aconteceu lá.
Olha para a sua casa. O bem já venceu. O mal vai continuar, mas nunca vencerá. Então que a gente paute a nossa vida nesse banquete hoje no Evangelho chamado Banquete da Vida e Banquete da Morte, para o banquete da vida na minha casa. Todos os dias, com a graça de Deus e com o teu esforço que se faz necessário, o meu esforço. Deus abençoe você grandemente. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.